Olá, estudantes do primeiro ano A de Física. Por questões do meu celular, não consegui enviar o vídeo na quarta-feira e estou gravando hoje. Acho que na segunda-feira de manhã vou enviar ao representante e vocês vão fazer uma atividade também durante a semana, certo? Creio que na quarta-feira não vai ter aula prevista. Aí eu não vou colocar o prazo para quarta-feira. Vocês vão ter um prazo bem grande aí para realizar as atividades. Temos uma atividade pendente, poucos alunos enviaram, acho que não chegou a 10. E mais uma vez eu reforço a importância de vocês enviarem as atividades, porque não sabemos quando a gente vai voltar para as aulas presenciais. E no momento que a gente voltar, estudantes que não fizeram atividade nenhuma não vão ter as mesmas obrigações dos que estavam fazendo tudo. Então, para você não ficar sobrecarregado nesse momento, não custa nada você parar, fazer as atividades que tem para ser feitas. No meu caso, por exemplo, você não pode reclamar porque são atividades pequenas e tem pouca gente entregando, certo? Então, é bom se orientar nessa questão. Vamos lá, atenção para... Eu iniciei esse vídeo não com conteúdo novo. Eu vou começar comentando, não dando a resposta, das questões que eu solicitei na última aula, certo? Foram 4 questões, a 20, a 21, 22 e 23 do livro de vocês. A página está no último vídeo. Então, comentando a questão 20. A questão 20 é uma sonda, digamos assim, uma espaçonave, que tem uma certa massa na Terra e ela vai até um planeta X e lá diz a força, peso que ela tem em newtons. A letra A pergunta a massa dessa espaçonave, não me lembro se no planeta Terra ou no planeta X. E na letra B pergunta a força gravitacional do planeta X. Então, qual a ideia dessas questões? O que ela quer que vocês entendam e saibam, certo? É a diferença entre massa e peso. Na letra A você vai se tratar de massa. E o conceito de massa é a massa que você tem aí na sua casa, na Lua ou no planeta X é a mesma, é a massa do seu corpo. Já o peso depende da força gravitacional, certo? É por aí a ideia. Então a letra A é só você pensar na massa que o corpo tem. E a letra B é o seguinte: a gente sabe que a força é a massa vezes a aceleração. Então a força em newtons do seu peso aí na sua casa é a sua massa, digamos que 70 quilos, vezes a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10, certo? A gente usa muito esse valor de 10 no primeiro ano. Então, 70 vezes 10, 700 newtons. Então, se eu perguntasse, sabendo que você tem um peso de 700 newtons em casa, com a aceleração da gravidade da Terra, se a massa é 70 e virou 700, é porque foi multiplicado por 10. Então, a aceleração da gravidade no planeta Terra deve ser de 10, aproximadamente. E seria isso a resposta certa. Então, se você sabe a massa da espaçonave e sabe a força-peso que ela tem no outro planeta em newtons, é só você fazer os cálculos para descobrir por quanto foi multiplicada essa massa, que no caso é a aceleração da gravidade daquele planeta, para que chegasse naquela quantidade de newtons, certo? Essa é a questão 20. Questão 21. Você tem dois blocos que estão presos digamos, a alguma base de apoio, certo? Então tem o fio 1 que prende o bloco A e o bloco A traciona por um fio o bloco B. Estão todos presos. E, se eu não me engano, tem duas letras também, A e B, certo? Na letra A, porque assim, na questão, se você olhar a ilustração da questão, o bloco A tem sua massa definida. E o bloco B tem uma massa indefinida. Você que vai definir qual a massa do bloco B para resolver as questões. Vamos lá, letra A, você vai dizer qual a massa máxima que B pode ter para que o fio não se rompa. O fio 1, certo? Esse fio que, de certa forma, segura os dois blocos. O fio 1.
E na questão fala que esse fio 1 tem uma tração máxima de 90 newtons. Então você vai pensar aí qual a massa máxima que B pode ter para que esse fio não se rompa. Se A tem, se não me engano, é 6 kg de massa, qual a força que A já faz nesse fio? É de 6? Não, né? É a massa vezes a aceleração da gravidade. 6 vezes 10. 60. Então só o bloco A já puxa esse fio com 60 newtons. Mas ele aguenta 90. Qual a massa máxima que B pode ter para que ele não se rompa? Certo? Essa é a letra A e você já deve ter entendido o fio da meada para resolver a questão. Na letra B é o seguinte, lembrei, pergunta o seguinte: se esse fio 1 se romper, os dois bloquinhos vão entrar em queda livre. Qual a atração que vai existir entre A e B? Então não é nem uma questão de cálculo, lógica, não, é só uma questão de raciocínio, de você entender o que está acontecendo. Se o fio 1 se rompe, qual a atração que existe entre A e B? Será que esse fio está sendo esticado quando os dois blocos estão caindo? Então você vai responder em relação a isso, certo? Lembrando que o interessante não é você acertar tudo, é você responder. É você procurar raciocinar, procurar achar a resposta certa, e acertar nem sempre a gente consegue. Mas o importante é você responder, certo? Então, resolvam as questões, enviem para representante, perguntem meu número aí no grupo de vocês. Pode, tanto Gabriel quanto Yasmin podem compartilhar meu número sem problema e enviem as questões para mim, certo? Então essa é a ideia da questão 21. Vou pausar aqui e fazer a 22 e a 23. Questão 22 é o seguinte: tem dois blocos, está um preso ao outro por um fio, e diz a questão que é um fio inextensível. Por que isso? Porque se ele é um fio que consegue se esticar, a interação vai ser outra. Então ele é um fio que não se estica, simplesmente isso. E os dois fios estão presos um ao outro, mas uma força F impulsiona eles para cima, certo? Aí pergunta qual a letra A quer saber qual a aceleração desse sistema. Bem, inicialmente pense o seguinte: esses dois blocos possuem massa, que estão bem descritos na questão, é 2 e 3 quilos, e que se essa força F fosse igual a zero, já que eles não estão presos, esses dois blocos iriam cair. Iriam cair porque existe uma força agindo aí, que é a força peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então essa força peso já está bem descrita aí. Se você analisar, já está na cara qual a força peso que age, digamos assim, fazendo com que eles caiam. Se eu usar uma força para cima igual a força peso que impulsiona para baixo, vai empatar o jogo, então os blocos ficam parados. Se essa força F é maior do que a força peso, então digamos que a força peso, eu vou dizer um valor que não é o real, certo? Digamos que a força peso é 30 newtons. Então se a força peso tem 30 newtons para baixo, a força F tem 80 newtons para cima. Então a força F superou a força peso em 50 newtons. Então esses blocos vão sofrer uma interação de uma força de 50 newtons para cima. E qual a aceleração? Força é igual a massa dos blocos vezes a aceleração. Você sabe a força que se sobrepôs, sabe a massa e descobre a aceleração, certo? Diretamente é assim. A letra B pergunta a tração. Pense o seguinte: se os blocos estivessem parados, a tração iria depender do peso de A ou de B. Certamente de B, né? Porque A não é o bloco que está esticando esse fio. Então, o que está tracionando o fio é o bloco B. Então, já tem uma tração que é a tração da força peso de B, que é a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Já tem essa tração. E tem outra tração também, que é por conta dessa força F.
Mas aí na letra A você já vai saber que a aceleração que resultante dessa força F não é a força F por completo, porque essa força F tem um desconto por conta da força peso. Então é só você pegar essa aceleração que você achou na letra A e fazer o cálculo da força com o bloco B. Simplesmente isso. Aí você soma a tração da força peso de B mais a tração da massa de B vezes essa aceleração da letra de A e somar as duas trações. É isso, certo? Questão 23. Imagina que você tem uma câmera que está filmando dentro de um vagão de um trem. E dentro desse vagão tinha uma esfera pendurada como um pêndulo, certo? Em cima desse vagão. Você só tem uma câmera filmando, você não tem a sensação para saber qual a direção que esse trem está indo, se ele está indo para um lado ou para outro. Você só olha essa esfera pela câmera. Então você vê que ela está desse formato aí, que você tem também uma ilustração no livro. Ela tem essa inclinação aí. De acordo com essas informações, você vai responder a letra A. Qual a orientação da aceleração desse trem? Desse vagão desse trem. Esse trem tem uma aceleração que vai de A para B, ou de B para A, ou de repente, tanto faz, assim, pode ser pode ser dos dois jeitos, certo? Pense nisso. Que aceleração é essa? Você vai pensar a aceleração de duas formas, certo? Você vai pensar a aceleração com o trem que tem uma certa velocidade e de repente ele ganha mais velocidade, então ele está acelerando. E tem a aceleração negativa, que a gente gosta de chamar de desaceleração, né? Ele pode estar freando. Então ele pode ter uma orientação de velocidade e ele vai perdendo velocidade. Então, se ele tem a velocidade de A para B, digamos, ele está em velocidade de A para B, e ele sofre uma desaceleração, ele está freando, então o sentido da aceleração é ao contrário da velocidade, né? Porque está atrapalhando a velocidade. Então você vai descrever aí. Essa aceleração pode ocorrer de A para B, de B para A, ou de qualquer jeito, ou tem situações em que pode ser de um ou de outro jeito, certo? Essa letra B eu vou praticamente dar a resposta, mas vamos lá. A intensidade dessa aceleração. Imagina o seguinte, essa esfera, o trem está parado. Então, por que esse fio está esticado e por que ele apontaria simplesmente para baixo? Porque tem a força da atração da gravidade, certo? A atração gravitacional. Então, se eu causar uma aceleração nesse vagão desse trem, dependendo da aceleração, essa esfera vai, digamos assim, se inclinar mais ou menos, certo? Quanto mais aceleração, mais ela se inclina. Essa é uma noção intuitiva, certo? Então, digamos, ela tá nessa posição aqui, ó, se o vagão estiver parado. Ou então, se ele está sem aceleração nenhuma, ele está numa velocidade constante, ele consegue ficar parado. Se você causa uma aceleração no vagão, então vai ganhando cada vez mais inclinação esse pêndulo. Na ilustração fala que esse ângulo é de 45 graus. Então, que aceleração foi essa que foi causada? Pense o seguinte, aqui eu fiz uma ilustração para a gente pensar nisso. Nesse caso aqui, só tem a aceleração da gravidade, então fica nessa posição. Se a gente não tivesse aceleração nenhuma da gravidade, só a aceleração do vagão ia fazer ele ficar assim. Porque não tem gravidade, nada ia puxar ele para baixo, então ele ia ficar dessa posição, certo? Então, se a aceleração da gravidade e a aceleração do vagão, e ele fica aqui nessa posição, se esse ângulo é de 90, ele está em 45, é porque, de certa forma, alguém empatou o jogo, certo? A aceleração do vagão e a aceleração da gravidade fizeram um meio termo, 45 graus. Então devem ser forças iguais, né? Eu falo parecidas, mas no caso são iguais. Então essa aceleração
essa intensidade da aceleração do vagão deve ser igual à aceleração da gravidade. Então, não precisa de mais comentários, certo? A orientação de V. A velocidade que esse vagão possuía é necessariamente de A para B, de B para A, ou de repente há situações em que pode ser de A para B ou de B para A, e vocês vão justificar essa resposta, certo? Pense, essa questão 23, ela não envolve a questão de cálculos, envolve a questão do raciocínio, do entendimento do que ocorre com esse pêndulo e esse vagão desse trem. Eu vou dar uma pausa e vou passar algumas questões para vocês com o mesmo assunto, certo? Não é nada de assunto novo. Então, a questão extra que vocês vão fazer é só uma. Está na página 108. E uma questão também que não envolve a questão de cálculo, certo? É só de raciocínio. Isso é um incentivo para que vocês peguem o caderno, copiem e respondam as questões e me enviem, certo? Eu preciso desse feedback de vocês. Planilhas com frequência e alunos que estão realizando atividades são preenchidas todas as semanas. E eu preciso que vocês façam as questões, certo? Então não vai ter ninguém dizendo que é porque não teve tempo, porque não conseguiu, porque, como eu disse, é um incentivo. É só uma questão. Eu quero, quem não me entregou as outras 4 vai responder as outras 4 que eu comentei nesse vídeo. E vai resolver essa questão 29, que é até uma questão divertida. Pensa em você, a deriva no espaço e como você chegar à espaçonave, se eu não me engano. Então não tem nada demais. Essa aí não envolve nem cálculo. Então, bons estudos. Estou aguardando as questões. Até quando, certo? Eu vou enviar esse vídeo segunda-feira de manhã. Preferi não enviar sábado e domingo porque não convém, certo? Então vou enviar segunda-feira de manhã e vocês vão ter a segunda para resolver. A terça-feira não sei se vai ter algum professor enviando atividade. A quarta-feira de certeza não. E eu quero essa questão até quinta-feira, certo? Enviem para mim essa e as outras 4 para quem não me enviou ainda. Quem já enviou as outras 4, obviamente, só vai enviar essa aí. Agora, outro detalhe. Essa aí não é para você me enviar. Olha, professor, eu acho que minha resposta é letra C. Certamente tem atrás do livro. A resposta é letra C, digamos, ou B, ou A. Mas é para você explicar. A resposta é a letra E. Porque o astronauta precisa realizar esse movimento, depois esse, em seguida esse, para que ele alcance sua espaçonave. Porque se ele não realizar dessa forma, acontece isso. Então eu quero que você dê um mínimo de explicação à questão, certo? Bons estudos, um abraço, até uma próxima.